queria partilhar com vocês nesse momento de reflexão diária que estamos tendo aqui no nosso canal, uma palavra que tem falado muito comigo e eu creio que há também de falar com você. Amém? Se você tem a palavra de Deus, pegue aí comigo onde você está. Está lá no livro de Juízes, no capítulo 16, versículo 19. Amém? Que vai dizer assim, ó: Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como antes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Amém? Amados, nós estamos falando aqui de Sansão. No livro de Juízes nós vamos comentar a respeito de Sansão. Sansão era um homem que nasceu para fazer a vontade de Deus, um homem de propósito. Amém? Um homem a qual Deus escolheu desde o ventre da sua mãe e capacitou ele com uma grande força para salvar os judeus dos filisteus, dos seus inimigos. Mas ao longo da sua vida, Sansão, ele se distraiu com algumas coisas. Ele deixou de lado uma ordem que Deus tinha dado para ele, para não se envolver com mulher estrangeira, e ele se envolveu. E quando eu olho para esses versículos, eu vejo que Sansão, ele tinha uma plena convicção que Deus estava com ele em todo momento. Amém? Mas por ter feito algo que Deus não queria que ele fizesse, ele perdeu aquela força que Deus tinha confiado para ele. Mas da mesma maneira que ele perdeu, você vê que ele se distrai com o envolvimento com aquela mulher, com Dalila. Ele se distraiu, então Dalila foi uma distração para ele perder algo que ele estava em comunhão com Deus, que ele estava fiel a Deus. E você vê que ele, quando ele perde, sem perceber, ele perde a unção, e sem perceber ele diz as palavras assim, lá no versículo 20: Sairei e vou lá derrotá-los como derrotei das outras vezes. E aí vai dizer assim no final do versículo, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Irmãos, hoje eu olhando às vezes para algumas pessoas e às vezes até olhando para mim mesmo, quantas vezes que nós nos distraímos com pequenas coisas, distrações que vêm nos tirar do foco, que vêm nos tirar do propósito de Deus para nossas vidas. Temos um chamado profético para esses dias, para essa geração, e muitas vezes perdemos o foco porque nos distraímos com coisas, com pessoas, com situações, deixamos-nos levar. E aí, irmãos, achamos que Deus ainda está na nossa vida, mesmo estando distraído. Perdemos o momento de comunhão, de intimidade, estamos distraídos com tantas coisas, como o Senhor um dia disse para Marta: Marta, Marta, te preocupas com tantas coisas, mas uma só coisa não lhe será tirada. Será que nós estamos distraídos para aquilo que nós fomos chamados? Será que não perdemos o foco dentro do nosso ministério, dentro da nossa igreja? Será que não se distraímos com as coisas que adquirimos ao longo da nossa caminhada? E aí estamos indo para cima dos filisteus dizendo: vamos e vamos vencer da mesma maneira que nós vencemos antes. Mas a palavra do Senhor diz: mal sabia Sansão que o Senhor já tinha se retirado dele. Irmãos, eu quero nesse momento pedir para que você possa orar comigo, para tantos irmãos que estão se distraindo, para nós mesmos que muitas vezes nos distraímos com coisas. Vamos pedir ao Espírito Santo que não nos permita que nos distraímos, que nos alerte, para que nós não caímos nas garras da distração do inimigo, que tem tentado nos tirar do foco. E a palavra do Senhor nos fala que se nós não entendemos, vem o maligno e a rouba. Nós precisamos entender bem a palavra de Deus, perceber que Deus nos chamou para algo sobrenatural nesses dias. Amém? Eu queria orar com você e orar por toda a igreja de Cristo,
Amém? Nesse momento, para que nós não nos distraímos da nossa caminhada. Pai, em nome de Jesus, nos dê força, Senhor. Nos alerta todos os dias para que nós não perdemos o foco, para que nós não nos distraímos, Senhor, com coisas, com pessoas, com a mídia, com os aplausos. Senhor, o Senhor nos chamou para ser profeta, para ser libertadores nesse tempo, ó Pai, para essa geração. Nos ajude, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a tua vida.